Sentimos-nos honrados com a presença de todos neste segundo encontro regional sobre os reflexos da reforma da Previdência, promovido pela FENALEGES, Federação Nacional dos Servidores do Legislativo e Tribunais de Contas Municipais, com o apoio da Câmara Municipal de Socorro. Anunciamos o presidente da Câmara Municipal, senhor João Pignoni Neto, que assumirá seu lugar à mesa de honra para a abertura dos trabalhos desta noite. Bozola de Souza Pinto, prefeito municipal de Socorro. FENALEGES e da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, ilustríssimo senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior. Convidamos também para compor a mesa o ilustríssimo senhor Aires Ribeiro, presidente da Confederação dos Servidores Públicos Municipais. O ilustríssimo senhor Daniel Santos, representando a Frente Parlamentar Paulista em defesa da Previdência Social. Ilustríssimo senhor Dr. Vinícius Flumihan, advogado, mestre em Direito e professor do Mackenzie Campinas. O excelentíssimo senhor Dr. Elias Francisco Baracate Scheibe, promotor de justiça da comarca de Socorro. Borim. Solicito agora que todos se levantem para que possamos ouvir o hino nacional e o hino da Estância de Socorro.
temos a presença das seguintes autoridades: José Valdir Bortolaço, ex-prefeito municipal e diretor municipal do Departamento de Saúde. Henrique César Coutinho da Rocha, secretário municipal do Meio Ambiente. Tiago de Faria, secretário municipal de Cultura. Edgar Antônio Giovannini, representando a Faculdade Unifia de Amparo. A vereadora Edelide Fátima Antunes de Almeida agradeceu ao convite e justificou sua ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Neste momento, anuncio a palavra do senhor presidente João Pinhoni Neto. Bom, senhores presentes, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui, que está ao meu lado, o prefeito André Eduardo Bozola de Souza Pinto. E, em nome do prefeito, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Socorro e eu declaro aberto o segundo encontro regional sobre os reflexos da reforma da Previdência e passo a palavra ao presidente da FENALEGES, senhor Antônio Carlos Fernandes de Lima Júnior, que vai presidir os trabalhos desta noite. Senhor presidente João Pinhoni Neto, que temos o grande prazer de estar aqui hoje nessa casa, com as mensagens que alguma coisa até já vimos em outras oportunidades, né, presidente? Eu quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito André Bozola de Souza Pinto, que está ao lado, inclusive, de um grande amigo, de um grande parceiro, que é o Aires Ribeiro. A confederação que a gente representa aqui vai ser um pouquinho mais trabalhosa de apresentar. A dele é simples, são 4 milhões de servidores públicos municipais de todo o Brasil. Então, fica fácil de a gente apresentar essa confederação do Aires. Temos, cumprimentando também, o doutor Elias Francisco Baracá Chaib, que é o promotor de justiça. Temos alguns amigos em comum, né? Também o vereador Lauro Aparecido de Toledo, cumprimentando na mesa, o vereador Luiz Carlos Borim, o doutor Vinícius, que... está do outro lado. Doutor Vinícius, que vai trazer informações para nós bastante relevantes, prefeito e presidente da Câmara. Daniel, que é um parceiro de longa data, de longas jornadas da FENALEGES. E já comentei sobre o Aires, enfim, e cumprimento pela mesa todas as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com muita honra e com muita responsabilidade, presidente, que nós que representamos os servidores efetivos e comissionados das 5.569 câmaras municipais do Brasil, temos essa honra de vir a esta casa e procurar trazer alguma contribuição das estruturas estáveis de Estado às instituições pelas quais, senhores vereadores, senhor vereador Borim, temos profundo respeito, admiração e carinho, né? Eu brinco que eu estou no Poder Legislativo mais ou menos desde Cabral, e a gente tem vemos o Poder Legislativo como o principal berço, que não é novidade para ninguém, é o principal berço da democracia e de toda a sociedade brasileira. Dentro disso, a FENALEGES tem
procurado levar os assuntos que são mais palpitantes no momento, trazer a discussão, como estamos fazendo hoje com a reforma da Previdência. E apenas apresentando, para não deixar o prefeito sem a colocação, a FENALEGES faz parte de uma estrutura de confederação em nível nacional, composta por algumas federações que nos dão a honra também de compor, a Federação Nacional dos Servidores das 27 Assembleias Legislativas, dos 34 Tribunais de Contas do Brasil, os servidores das câmaras municipais, a Federação dos Delegados da Polícia Federal, a Federação dos Agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o prazer de ter toda essa estrutura nesse desenho. Fiscos municipais, todos os fiscos municipais, inclusive eu vou comentar já um episódio que está a caminho. E, enfim, temos aí um desenho que é a nossa confederação, que eu falei um pouquinho mais difícil de apresentar do que a Confederação dos Servidores Municipais. E eu queria pedir, então, que eu vou apresentar um vídeo curto de 50 segundos, muito objetivo, que é um vídeo da deputada federal Aline Gurgel, que foi indicada presidente da Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento dos legislativos municipais. Nós acreditamos, vereador Gorim, que isso os próprios deputados federais e senadores têm comentado, que poderá ser uma das frentes parlamentares mais movimentadas agora a partir já do segundo semestre, porque seja pela importância do tema, seja em função das eleições municipais do ano que vem. Tá? Então, eu queria, o convite da deputada Aline para o lançamento nacional da frente, que eu vou explicar um pouquinho depois. Pode soltar. Tá, gente, nós temos uma boa notícia. Eu e o Antônio Carlos da FENALEGES estamos convidando todos os vereadores e vereadoras do país para o lançamento da Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento dos legislativos municipais. Teremos temas de grande relevância para o país, em especial para o seu município, vereador e vereadora. Vai acontecer o evento dia 22 de agosto, aqui na Câmara Federal. Será um grande acontecimento. Exatamente, contamos com todos os vereadores e vereadoras do Brasil e os servidores, efetivos e comissionados, dando todo o suporte a esse maravilhoso evento. Venha fazer parte da frente de fortalecimento dos municípios brasileiros. E é isso, presidente e senhor prefeito. Nós esperamos com isso estar essa frente atuando pelo fortalecimento dos municípios. E para os senhores terem uma ideia, o primeiro tema que será objeto da abertura no dia 22 de agosto vai ser um tema, prefeito, que vai dizer muito diretamente as suas responsabilidades, que é a reforma tributária. Né? Nós vamos trazer o primeiro tema a ser discutido, será a reforma tributária. E vamos ter temas durante todo o processo, durante toda a legislatura, e vai naturalmente pegar as eleições do ano que vem, mas vamos trazer temas de fortalecimento, de fato, do Poder Legislativo. Esse é o objetivo final. Eu queria pedir, então, por gentileza, que se manifestem cumprimentar o evento, as autoridades presentes, para darmos, então, se o senhor, para começar pelo prefeito. Por favor, senhor prefeito. Obrigado, Antônio Carlos. Agradeço aqui a presença de todos que compõem a mesa. Parabenizo o presidente João Pignoni por essa iniciativa. Sabemos da importância da reforma da Previdência e das reformas que estão por vir aí. Sabemos que a
acredito que iniciativas como essa, que para poder nos esclarecer, nos informar mais sobre o que está ocorrendo, acho que é de grande valia para o nosso cotidiano. Então, em nome do João, dos demais vereadores aqui presentes, a gente agradece e deseja que seja frutífera esta apresentação. Muito obrigado, boa noite. Vamos dar sequência sim, presidente, tá? Então, por favor, Aires, seu cumprimento. Se você me permitir, Aires, então, parece que você quer apresentar uma proposta, né? Então, eu vou, por gentileza, o vereador Laura Aparecido. Boa noite, senhor Carlos. Em nome do prefeito André, cumprimento as demais autoridades daqui da mesa, público presente. Parabenizo o presidente desta casa por essa iniciativa e desejo uma boa palestra e desejo uma boa noite a todos. Daniel, fazer a sua... Boa noite, amigos. Eu queria cumprimentar a todos e cumprimentar o presidente da Câmara, doutor João, o prefeito, doutor André, e o Antônio Carlos, em nome da mesa, e estamos aí. A gente pode falar uma palavrinha? Pois não, por favor. Eu só queria só comentar, só que eu estava lendo um estudo, uma nota técnica que a Anfip soltou, coordenada pela doutora Denise Gentil, comentando os impactos que teve, né? Vai ser bem breve, só para vocês perceberem que muitas vezes muita gente não está percebendo o resultado que essa proposta da Previdência aprovada vai ter, né? Segundo os cálculos, primeiro que a nota aponta que os estudos, o material apresentado não tem dados suficientes para você fazer análise, primeira coisa. Então, tem muito receio que essa reforma não tá comprovada que ela vai que ela vai melhorar as contas públicas do jeito que está sendo medido. Não tem dados para isso, né? Outra coisa é que da forma como foi estabelecida, segundo os cálculos dessa nota técnica, os homens vão trabalhar mais 12 anos para se aposentar, e as mulheres vão trabalhar mais 13. E, considerando a regra, quem está aposentado na regra atual e quem vai se aposentar, e quem estaria aposentado, 57% dos homens aposentados não estariam aposentados se valesse a regra atual. E das mulheres, chega a 75%, não estariam aposentadas. Dos professores, os homens, 90% não estariam aposentados, e das mulheres, 81%. Quer dizer, um impacto muito pesado para a nossa sociedade. A gente vai vivenciar isso nos próximos anos, né? É isso, muito obrigado. O Daniel é do Tribunal de Contas do município de São Paulo e parceiro nosso. Eu queria, por gentileza, passar a palavra para o doutor Elias Baracachai, para sua saudação, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador João Pione, o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, né, presidente da Finaleges, a doutora Ana Paula Ruba, diretora da Finaleges, o Aires Ribeiro, presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais, Daniel Santos, representando a Frente Parlamentar, Paulista, né, em defesa da Previdência, e o nosso palestrante, doutor Vinícius Flumingham, né, advogado, mestre em Direito e professor do Mackenzie de Campinas. Eu fiz questão de comparecer na sessão, a cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, mais os vereadores que estão aí na plateia, o público em geral, e dizer que é uma obrigação nossa participar do evento, principalmente em relação ao Finaleges, porque as ideias que nos vão ser passadas, principalmente essas notícias que ele está passando, e muita elucubração a respeito de quanto vai economizar de dinheiro. Estão falando hoje já em 933 bi, e há vários questionamentos a respeito dessa economia, e eu já estou pegando a terceira reforma da Previdência. Eu
já estou pagando pedágio pela segunda vez e possivelmente eu vou pagar mais um pouco. Então, a meta, pelo que eu estou vendo, é não ter realmente mais aposentados. Você vai trabalhar o máximo que puder e a aposentadoria realmente vai ser um privilégio para poucos. Vereador, por gentileza, Florim. Boa noite a todos. Em nome do presidente desta casa, João Pione, queria cumprimentar a todos presentes e parabenizá-lo pela iniciativa dessa palestra. E também queria cumprimentar meu amigo vereador de Monte Alegre, Fernando, aqui presente, e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pois não, presidente. Eu gostaria agora de registrar a presença em Minas Gerais, Fernando Carlevato, vereador de Monte Rio. Minhas as palavras do presidente, cumprimentando e agradecendo a presença dos senhores. Eu pediria, então, ter um tempo do microfone que a gente fez. E o presidente da Confederação dos Servidores Públicos Municipais, Aires Ribeiro, ele tem uma mensagem a dar. Nós gostaríamos. Alô. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em nome do presidente da Câmara, nosso amigo João Pione Neto, cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes a esta mesa, prefeito, nosso promotor, os vereadores presentes, Antônio Carlos, saudar em nome da minha esposa Luciana, todas as mulheres presentes. Gostaria aqui de fazer uma provocação à inteligência de vocês, a capacidade de pensar e de refletir. Vou passar algumas informações aqui para que a gente possa, aos poucos, entender e ver qual que é a nossa realidade atual. Até começando aqui, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui. O que é a Seguridade Social? Um apanhado que com certeza vai ser um preâmbulo aqui da palestra do nosso doutor. A Seguridade Social, ela está prevista no artigo da Constituição, ela é modelo tripartite de financiamento, trabalhador, empregador e Estado. E ela é composta também de recursos que vêm da folha de pagamento, vem uma parte da receita do faturamento das empresas, COFINS e CLL, de concurso de loteria, tudo isso compõe a nossa Seguridade Social. E a Seguridade Social, qual que é o papel dela? O papel dela é dar não só a questão da previdência, mas também dar aí um pouco de vida, né, às pessoas que não têm condições de se autossustentar no final da vida ou que está em situação precária. Então, ela atende a essa necessidade com um seguro desse recurso que é pago pelas loterias, pelas empresas, que são COFINS, esses impostos. Hoje, o governo, desses recursos somente, ele tira 30% através da desvinculação de receitas da União, tira dali e coloca no Caixa Geral, para gastar com o que quiser. Então, aí já há um grande rombo dentro da Seguridade Social. Já era 20%, agora estão abrindo aí um buraco na Previdência Social. Okay? E aí, eu queria discutir com vocês, o discurso do governo, ele vem, primeiro, que a Previdência é o maior gasto do governo. Segundo, que se não houver reforma, não vai ter recurso para pagar a Previdência do futuro. E terceiro, que vai acabar com privilégios. Okay? Então, aqui, com esse estudo que foi feito pela... pela auditoria da dívida pública, nós verificamos que de todo do PIB nacional, tudo aquilo que o Brasil arrecada, nós gastamos aí aproximadamente 41% com pagamento de dívida. Ok? 41%. Aí você verifica lá que a Previdência Social custa 24%. Em tudo que o Brasil arrecada. Há um estudo dizendo que em pouco tempo, com o governo federal, que está com um déficit de 150 bilhões por ano, que vai chegar a 70%. Só que
60% do PIB é muito? Bom, se a gente pensar que o Japão tem uma dívida que é 2 vezes o PIB, e pensar que os Estados Unidos tem uma dívida que é 1,5 vezes do PIB, com 70% não é. O que acontece? Acontece que o Japão e os Estados Unidos, essa dívida, o juro é baixo, e é para pagar em 20, 40 anos. O Brasil não, o juro é alto, e é para pagar em 4 dias. E parte desse recurso da dívida é juro pós-fixado. Não tem juro, a gente não sabe quanto vai ser de juros. É juros futuros. Então, quando vencer, vai apresentar conta para nós. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos hoje. E aí nós temos aqui que o governo que fala, precisamos economizar 1 trilhão. O governo anterior, lembrando que o governo anterior isentou por 20 anos as petrolíferas internacionais que virão ao Brasil para explorar o petróleo nosso. Ele isentou 1 trilhão, o que dá uma média de 50 bilhões por ano a menos na arrecadação. Ok? Ah, mas espera aí, o que é essa isenção? Essa isenção concedeu espaços para virem explorar, e aí o governo queria que utilizasse produtos, materiais, plataformas construídos no Brasil. Geraria emprego, geraria impostos, e eles não aceitaram. Falaram, vamos trazer de fora. Bom, você vai trazer de fora, quanto eu compro o produto de fora, eu pago imposto. Ah, não, ele vai trazer de fora, não quer pagar imposto. Ah, então tá bom, está isento. Então, para quem está reclamando de 150 bilhões, dá 50 bilhões de isenção para virem explorar, não é muito lógico. E aí, em 2017, o Brasil isentou através do Refis, e aí acho que o prefeito, os vereadores, sabem como que é o Refis. A dívida, pessoas que não pagam IPTU, no final do ano, nós precisamos de recurso. Então, a gente faz o Refis e dá a possibilidade da pessoa pagar, dando um desconto. O Brasil tem um desconto de 357 bilhões, e o ano passado foi 380 bilhões. Ok, se fizesse uma conta simples, em vez de eu dar 380 bilhões, 20% desses 380, paga 20%, o que daria 76 bilhões, ajudaria a diminuir o déficit. E aí nós temos lá os grandes devedores, empresas devedoras da Previdência, principalmente bancos, que são bilhões que não estão sendo pagos. Então, há recurso suficiente para suprir essa necessidade. Nós temos 2 formas de recuperar a Previdência ou recuperar as dívidas do país. Uma delas é diminuir gasto, que o governo optou. E a outra delas é aumentar a receita. Nós poderíamos aumentar a receita. De que forma? Acabando com as isenções, diminuindo as isenções, diminuindo o refis, aumentando de 4% para 8% aí, o pagamento das grandes fortunas, que hoje paga 4%. Nós não colocamos impostos nos bancos, tá? A gente não põe impostos nos lucros e dividendos dos bancos. Se estabelecer alguma coisa, algum imposto, a gente consegue tirar. Então, você tem 2 formas de fazê-lo. Ou você opta em diminuir gasto e aí sacrifica o nosso povo, ou você aumenta a receita e cobrando de quem não paga. Ok? Queria fazer aqui também falar um pouco do que ocorre e deve ocorrer no município, prefeito, com esta reforma. Americana são 200 mil habitantes. Americana tem aproximadamente 58 mil, pelo levantamento, aposentados.
a receita do município, o orçamento municipal é 800 milhões. 800 milhões. O INSS, a Previdência, ela envia para a Americana 1 bilhão e 200 milhões para os aposentados. Quase 2 vezes o orçamento do município. Então, quem movimenta o comércio, o mercado da cidade? É a Previdência. Agora o governo vai tirar 90 bilhões por ano da mão dos aposentados, que vai na farmácia comprar remédio, vai comprar alimento, que só consegue fazer isso, paga o seu aluguel, vai tirar 90 bilhões por ano do comércio. Quem vai perder? Comércio, nossa indústria. Ao contrário, agora ele vem com a proposta de vou liberar 30, 40 milhões do fundo de garantia. Aí vem, nossa, nós vamos gerar emprego, vamos gerar, movimentar o mercado. Peraí, eu dou com uma mão 40 e tiro com outra 90 por ano. Eu tenho 62 anos de idade, e acho que todos aqui, nós fomos criados pela... A nossa educação foi uma educação cristã. Mas o nosso povo brasileiro foi criado pela educação cristã. A educação da solidariedade, de dividir o pão, de ajudar o próximo. O que está ocorrendo? Nós estamos deixando isso para ir para a selvageria capitalista. No capital, onde o dinheiro que vai ser tirado do mais pobre e do aposentado, vai para pagar o quê? Quem investe na bolsa. O capital especulativo que não gera emprego, não gera nada. Vale a pena isso? É isso que a gente quer para a nossa vida, para o futuro? Então fica aí para a gente pensar que esta reforma, do jeito que está, ela não atende a ninguém no Brasil, a não ser o capital especulativo. Era isso aí. Obrigado, gente. Muito bem. Então, feitas as manifestações, eu só quero registrar, presidente, que temos como princípio na Finalegis que o tripé que compõe as nossas instituições, formado pelos parlamentares, pelos servidores efetivos e pelos servidores comissionados, a harmonia e o equilíbrio desse tripé é que fazem instituições sadias. E o que nós vamos abordar aqui é, agora, a questão de que o foco está errado. Salários e proventos de aposentadoria, como bem disse o Aires, movimentam a economia, né? Então, nós temos que colocar o foco adequado e urge que nós façamos isso. O presidente quer fazer a sua... E depois, então, passarmos a palavra ao palestrante. Eu acho que a gente já podia passar direto para o palestrante, né? Porque acho que a importância da fala dele, e está todo mundo numa expectativa muito grande, né? Porque eu acho que o povo está que nem cachorro quando cai da mudança. Não sabe do que está falando, né? E estão apoiando alguma coisa que não tem consciência do que será no futuro. Na minha opinião, né, em relação a tudo isso, eu fui criado para trabalhar e para pagar a minha aposentadoria, para quando eu me aposentasse, eu tivesse o direito, e isso foi pago, né? E no meio desse caminho aí, tive colegas que se envolveram, né, em rombo do INSS, uma quadrilha de Ribeirão Preto, a Georgina, que levou um rombo danado, né? E sem contar com os dinheiros que são desviados para os outros segmentos e não para a finalidade da previdência privada, né? Então, eu fui criado assim, eu acho que daqui para frente, as pessoas que estiverem trabalhando também, eles vão contribuir com a intenção de um dia ter uma probabilidade de viver um final de vida, pelo menos, né, o necessário para a sobrevivência dele. E com isso que a gente está aprendendo, nas reuniões que nós foi na outra lá em Aguaí, né, acho que vocês fizeram mais reuniões por aí, a gente vê que isso não é o foco, sabe? O foco hoje é fazer a parte financeira render dinheiro, né, captar recursos, para que um dia, quem sabe, aparecer uma nova Georgina e fazer um arrombo e levar tudo embora de novo. Tá? Eu acho que é o meu modo de pensar, é um modo simples de pensar, mas eu fui criado assim,
tive uma participação muito grande na zona rural, né, que eu acho que é o que mais vai ser prejudicado, vai ser o trabalhador rural, né, porque o trabalhador rural trabalhar 60 anos no pesado, quem que aguenta trabalhar hoje numa lavoura com 60 anos de idade, né, para poder trabalhar mais 5, 6 anos para depois se aposentar? É muito difícil, né? E o governo não quer assumir isso aí. Eu vejo dessa forma. Pode dar sequência e vamos à palestra. Então, há uma sugestão do cerimonial para que seja desfeita a mesa, não é isso? E, então, que o doutor Vinícius faça a sua apresentação. Doutor Vinícius Fuminhan, que estão todos aguardando a sua colocação. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Fenaleges pelo convite, na pessoa do Antônio Carlos, também na pessoa da Sônia. Gostaria de agradecer também ao acolhimento desta casa, na pessoa do presidente José Pinhoni Neto. Gostaria de fazer uma saudação a todas as autoridades aqui presentes e as demais pessoas que vieram participar dessa conversa. Apesar do Antônio Carlos ter falado em palestra, eu prefiro muito mais falar em conversa, né? Vim aqui compartilhar algumas informações sobre a PEC número 6 e também ouvir os senhores, as senhoras, para a gente conversar, fazer um pequeno debate, como ocorreu lá em Aguaí. E gostaria de também deixar registrado aqui que é um grande prazer voltar aqui para Socorro. Eu reparei ali no hino, eu não conhecia o hino, né, do município, eu reparei que ele fala, faz referência à cidade, dizendo, né, que é um ninho de fé e ternura, de doce paz, de encantamento e prazer. Da última vez que eu vim aqui para Socorro, eu vim fazer uma coisa que me agrada muito, que é o rafting, né? E hoje estou voltando aqui para fazer uma outra coisa que também me agrada muito, que é falar de direito previdenciário. Eu leciono já há alguns anos, sempre advoguei nessa área. Então, também por essa razão, eu agradeço aos organizadores e parabenizo mais uma vez a iniciativa do presidente dessa casa. O título da palestra me foi sugerido, e os senhores e as senhoras podem reparar que nós temos ali os reflexos da reforma na vida da população e nas finanças dos municípios. Então, na verdade, a gente tem aqui duas partes, porque eu acho interessante compartilhar com todos um pouco da importância da Previdência Social na vida das pessoas, e isso significa também na economia dos municípios, mais ou menos na linha do que o Aires adiantou, e aí depois pegar realmente alguns aspectos mais técnicos e analisar alguns artigos da PEC, tá? Que foram separados, foram selecionados. A PEC é muito longa, ela é enorme, provavelmente a maior que a gente já teve. Eu não conheci outra emenda com tamanho tão grande, e aí a gente precisou então fazer uma seleção e focar, claro, no regime próprio de previdência. Então, em primeiro lugar, a respeito dessa questão dos reflexos na vida das pessoas, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que vários estudos, vários economistas, vários juristas, várias pessoas que têm se voltado na área acadêmica para falar da Previdência Social, levantam essa, vamos dizer, essa virtude do nosso sistema previdenciário, que é o fato dele ser um grande redistribuidor de renda no país. Esse é um detalhe importante, porque em outros países nós não observamos um sistema parecido com o nosso,
nós não observamos necessariamente um regime de repartição simples e tampouco a grandiosidade que nós temos aqui. Então, há até quem diga que talvez esse seja o instrumento de redistribuição maior que existe no mundo. Há quem diga isso, o pessoal da Anfip afirma isso nos estudos deles, né? A Anfip, para quem não conhece, é uma associação que reúne os auditores da Receita Federal, né? Então, as pessoas que arrecadam os tributos federais aqui no Brasil e que, portanto, têm todas as credenciais para falar a respeito disso. Então, assim, já que existe, vamos dizer, essa vocação do sistema de também fazer redistribuição de renda, eu acho que é importante nós lembrarmos o seguinte, que na Constituição de 88, a exemplo até de outras que nós tivemos anteriormente, não houve, por parte dos constituintes, uma preocupação apenas com aquilo que a gente chama de igualdade formal, né? Não basta termos a igualdade formal para a nossa sociedade viver com prosperidade, com bem-estar. Porque a igualdade formal ele é muito simplista, era aquela que diz mais ou menos o seguinte, todo mundo é igual perante a lei, só que do ponto de vista econômico, do ponto de vista material, nós sabemos que é a desigualdade que impera. Então, sabendo disso, o Constituinte fez questão de traçar vários objetivos na Constituição, inclusive muitos deles com caráter de cláusula pétrea, voltados justamente para minimizar essa desigualdade material. Ou seja, voltados para que a gente pudesse ir além da igualdade formal, para que a gente pudesse fazer, sim, redistribuição de renda, com o objetivo de reduzir pobreza, né, se não eliminar, pelo menos reduzir a pobreza, dar oportunidade para as pessoas, oferecer cidadania, e nesses objetivos, é claro que os direitos sociais cumprem o papel principal. Tá? Dentro da dogmática dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, a gente costuma fazer essa separação, né? Nós temos os direitos lá fundamentais que nós chamamos de primeira geração, que são mais voltados para a liberdade, para a igualdade no sentido formal, e nós temos todo um leque de direitos que são de segunda geração e que buscam justamente o quê? Fazer esse equilíbrio, proporcionar um equilíbrio, fazer com que a sociedade viva com solidariedade, fazer com que todas as pessoas possam ter acesso àquilo que é considerado o básico para sobreviver, o mínimo para sobreviver. E dentro desse catálogo grande de direitos sociais que estão na Constituição, nós vamos encontrar os direitos previdenciários. Então, dentro desse espírito, né, que a Constituição trouxe, isso não é o Vinícius que está falando, isso não é alguma lei qualquer que está falando, é a Constituição, é a lei maior do país, nós vamos perceber o quê? Que a Previdência Social, a prestação previdenciária, ela não pode ser vista aqui no país apenas segundo a lógica do seguro. A lógica do seguro qual é? A lógica clássica do seguro. Você paga um prêmio, né? Você vai ficar coberto em relação a um risco e, no caso de um sinistro, você vai receber a indenização. É algo individualizado. Seu carro é mais caro, ele tem uma estatística maior ali de furto e roubo, você vai pagar mais caro, porque a indenização vai ser mais cara. Ninguém tem nada com isso. E existe até um pouco de solidariedade em qualquer seguro, mas o grau de solidariedade é muito pequeno. Você está doente, está com idade avançada, vai fazer um seguro de vida, você vai pagar um valor muito maior do que uma pessoa saudável e com pouca idade. Ninguém está preocupado em solidarizar a todo custo. Então, assim, no caso do direito previdenciário, das prestações da nossa Previdência, não é essa lógica que impera. E não deve ser mesmo, porque se fosse essa lógica, nós estaríamos contrariando a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, em várias passagens, ela dá a entender que ela quer, sim, um equilíbrio, que ela quer, sim, fazer com que quem tem mais possibilidade colabore para manter, para ajudar aqueles que têm menor possibilidade. Isso está presente dentro do sistema tributário, de uma forma claríssima, né?
alguns tributos incidem mais sobre aquelas pessoas que têm maior capacidade econômica. Uma parte daquilo que é arrecadado com alguns tributos sofre uma redistribuição para estados e municípios, sobretudo os mais pobres. Então, assim, todo espírito é voltado para a solidariedade. E eu estou falando isso por quê? Porque no texto original da PEC, houve a tentativa de tornar a nossa previdência básica uma previdência capitalizada. Isso foi abandonado temporariamente, mas isso não foi totalmente descartado, essa discussão deve voltar. Ou seja, se lá na frente tivermos novamente essa discussão sobre a capitalização, nós teremos que olhar para a Constituição e saber se realmente é isso que ela quer. Ou se o mais adequado seria mantermos um sistema de repartição, quem está na ativa sustenta quem está em inatividade. Porque pela repartição a solidariedade é maior. A distribuição do ônus é feita de uma forma mais justa, numa perspectiva coletiva, não, numa perspectiva individual, evidentemente. Numa perspectiva individual, a distribuição do custo tem que ser segundo cada um. Então, apenas a título de introdução, a gente não pode esquecer que é esse o espírito da Constituição Federal. E aí, quais são as informações oficiais que nós temos para mostrar essa virtude da nossa Previdência pelo fato de ser baseada no modelo de repartição simples e de atender a esse espírito da Constituição? Apenas para se ter uma ideia, no caso do regime geral, estou falando do regime geral, estou falando de INSS. Em 2017, dados da Anfip, foram 34 milhões de benefícios emitidos, benefícios pagos. Com aquela divisão ali, né? A maioria para trabalhadores urbanos e uma outra parte para trabalhadores rurais. Mas o que eu acho interessante notar é o seguinte, é que 2/3 dos benefícios têm valor de salário mínimo. 2/3 têm valor de salário mínimo. E, se nós olharmos para os trabalhadores rurais, praticamente a totalidade dos benefícios deles tem valor de salário mínimo. E onde que está a redistribuição de renda aqui? A redistribuição de renda a gente consegue perceber por conta do modelo de financiamento da nossa Previdência. Eu não sei se todos vão conseguir enxergar, mas nessa tabela aí, eu estou trazendo apenas a informação sobre um dos tributos que sustentam a Previdência Social, que é a contribuição sobre a folha de salários. Porque, como o Aires lembrou, a Previdência faz parte da Seguridade, e a Seguridade tem uma série de fontes de receita, não é apenas a contribuição sobre a folha de salários. Mas se nós pegarmos apenas a contribuição sobre a folha, nós vamos perceber o seguinte, que a maior parte da arrecadação, se a gente pegar ali a última coluna, do lado direito, a maior parte da arrecadação é feita pelas empresas, não é feita pela cota que sai do bolso do trabalhador. E as empresas, obviamente, elas diluem isso, né? Elas passam isso para o preço, né, dos serviços, dos produtos, enfim, fazendo com que toda a sociedade colabore. Então, quem consome mais vai pagar mais, vai estar contribuindo mais, e a gente consegue fazer esse equilíbrio. Então, apesar de muitos trabalhadores não terem condição de fazer a sua poupança individual ao longo da sua vida, porque nem todo mundo tem essa prudência, nem todo mundo tem condição, nem todo mundo consegue ficar 30, 40 anos trabalhando de forma ininterrupta, o sistema, de alguma maneira, está preparado para amparar essas pessoas. Por quê? Porque nós temos fontes de receita que acabam sendo colocadas em prática por empresas, principalmente, que, por sua vez, vão fazer com que esse ônus, esse custo, seja diluído por toda a sociedade. Se ficasse a cargo de cada um, provavelmente muitos não teriam uma inatividade tranquila. E eu estou fazendo também essa comparação com o valor do benefício, porque mesmo para aqueles que sempre contribuíram, mesmo para aqueles que passaram 20, 30 anos contribuindo,
dependendo do montante recolhido ao longo de 2, 3 décadas, se a gente fosse fazer uma média aritmética, talvez essa pessoa não tivesse direito ao salário mínimo hoje. E isso é muito comum, que quem trabalha nessa área sabe. Você pega o histórico de salários da pessoa, se for um trabalhador mais simples, que teve salários baixos, como o salário mínimo, ele, em alguns anos, tem aumento real, você faz a média dele não chega ao salário mínimo. Mas por que ele vai receber o salário mínimo? Porque o sistema assim quer, porque é a renda básica, porque está garantido na Constituição e porque há quem pague por ele. Então, o nosso sistema ele tem realmente essa vocação de redistribuir renda. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Mas eu acho que a gente pode ir até além, com base nesse estudo da Anfip, que é voltado para os municípios. Reparem nessa informação. Em qualquer sistema de previdência, a gente trabalha com receita e despesa. Você tem a arrecadação tributária e depois o pagamento dos benefícios. Apenas nos municípios, o estudo pegou todos os municípios, tá? Apenas nos municípios com mais de 100 mil habitantes, a arrecadação superou o montante pago a título de benefícios previdenciários. Apenas nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Esse é um dado que eu acho relevantíssimo, quando a gente quer mexer no modelo de financiamento da Previdência. Porque esses municípios menores, provavelmente, por essa informação, não teriam capacidade, se fossem vistos individualmente, não teriam capacidade de ter todos aqueles aposentados e pensionistas que ali vivem, por uma lógica meramente matemática. A informação de baixo. Em 73,6% dos municípios, nós tivemos, então, um montante de benefícios pagos que superou o quanto foi arrecadado nesses municípios. Ou seja, existe uma concentração de renda, inclusive em função dessa questão da população urbana e da população rural. Nós temos essa diferença e isso tem reflexos na Previdência. Então, imagine se a gente fosse realmente levar a sério, e as últimas consequências, um regime de capitalização, né? Isso seria, provavelmente, muito prejudicial para muitos municípios. Mas vamos além. A Anfip, ela pegou todos os municípios, analisou o PIB desses municípios e verificou lá o valor de benefícios pagos em cada um deles, para fazer uma comparação em relação ao PIB local. E olha que interessante, no caso dos municípios mais ricos, obviamente, o valor dos benefícios supera o valor da arrecadação neles, isso é uma consequência daquilo que a gente viu anteriormente. Mas, além disso, os benefícios representam para os municípios ricos não mais do que 2% do PIB deles. Então, na verdade, a economia dos grandes municípios não dependeria tanto da Previdência Social. Agora, mais da metade, muito mais da metade, nós acabamos enquadrando como municípios pobres nessa metodologia da Anfip, e aí a gente percebe o seguinte, que dependendo, né, do município, o volume dos benefícios pagos naquele local pode chegar a representar até quase 20% do PIB local. Então, e são justamente nos benefícios onde a arrecadação não supera o valor dos benefícios pagos. Não sei se vocês estão entendendo a importância da coisa. Veja, o dinheiro está vindo de outro lugar, está havendo uma redistribuição. A vida desses municípios está dependendo daqueles onde há maior concentração de renda, onde há maior concentração na produção, onde há uma economia um pouco mais aquecida, enfim. Claro que existem as exceções, tem municípios pequenos, eu, por exemplo, venho de Campinas, nós temos lá um município vizinho, Paulínia, que tem uma riqueza, mas aí é uma questão, isso é exceção, né, por causa do petróleo. Mas, no geral, esse é o mapa. Esse é o mapa. Então, não dá para negar que o nosso sistema, da forma como ele está montado, ele gera redistribuição de renda e uma redistribuição importantíssima, e eu diria assim, é vital para a vida de
centenas de municípios, para não dizer milhares. Que a grande maioria não teria condição de arcar com o quanto é gasto ali. E só um detalhe, né? Os dados da Anfip não levam em consideração, nesses números aí, não se leva em consideração o montante gasto com o BPC, que é um benefício da assistência social. É só com benefício previdenciário. Se a gente fosse incluir também o BPC, né, imagino que todos aqui saibam que é o BPC, né, aquele benefício de um salário mínimo da assistência, a gente teria números ainda mais eloquentes. Bom, então, os reflexos na vida estão atrelados a esses números. Por enquanto, não capitalizamos, né, isso já foi excluído. A capitalização ela existirá para o servidor público, tá? A gente já vai falar daqui a pouco. Mas essa discussão ela não terminou e eu acho que é importante manter esse alerta, né? Veja, não existe certo ou errado nessa história. O que existe é a opção que a gente vai escolher. É uma opção política. Né? Tem uns que já têm um viés mais individualista, acham que a capitalização é mais justa, que cada um tem que poupar para si, que não tem que pagar para ninguém. Ótimo. E há aqueles que pensam já pensando, que pensam já com um viés mais coletivo, né? Com uma preocupação com solidariedade e tudo mais, e que acham justo realmente a participação na despesa de outros, porque esses outros podem ser você amanhã, você e sua família, a gente não sabe, né, na vida. Bom, aí sobre a PEC, propriamente dita, né, a segunda parte do título da palestra, Reflexos nas Finanças, o que a gente fez aqui no slide? Toda vez que nós vamos tratar de um sistema previdenciário, três aspectos são os principais. Né? Então, a gente precisa pensar na filiação, quem são os segurados, quem são as pessoas cobertas. Esse é um tópico, né, do estudo de qualquer sistema previdenciário. Nós precisamos pensar na parte da receita, então quais são as contribuições, como vai ser feito o financiamento, quem vai pagar, quanto vai pagar. E um terceiro aspecto que é fundamental quando vamos estudar a matéria, claro, é o plano de benefícios. Quais são os benefícios oferecidos? Né? Qual vai ser o valor da aposentadoria, como é que ela vai ser calculada, vai ter benefício X, Y, Z. Esse é um terceiro aspecto. Então, considerando esses três aspectos, a gente selecionou 8 pontos da PEC que merecem uma discussão, merecem uma atenção especial, mas, como eu disse, a gente não precisa ficar limitado a isso daqui. No final, a gente pode continuar a conversa. Antes de falarmos do primeiro ponto, só uma outra observação. Toda vez que ocorre uma reforma constitucional, nós precisamos separar 3 regimes jurídicos que acabam meio que convivendo, porque muitas pessoas estarão enquadradas em um dos 3. Né? A gente tem que olhar o que está em vigor até a véspera da aprovação de uma emenda, a legislação que estava em vigor até aquele momento. Isso é importante porque muitas pessoas ainda vão se beneficiar daquilo que estava em vigor até a véspera. Elas podem eventualmente ter direitos adquiridos, caso, falando de aposentadoria, né? Caso elas reúnam os requisitos até a véspera, elas terão direito adquirido. E isso não é só uma posição doutrinária, isso é também uma diretriz do Supremo Tribunal Federal, existe uma súmula falando isso, que é a súmula 359, e é a previsão da própria PEC, porque quem fez a PEC não é bobo, né? Para evitar qualquer discussão judicial, já colocou lá, que quem tiver reunido os requisitos até a véspera vai ter esses direitos preservados. Depois nós temos a legislação que passará a vigorar a partir de então, e ela acaba atingindo as pessoas que vão entrar no sistema previdenciário ou que entraram há pouco tempo, que é a parte do meio ali. E, evidentemente, para não frustrar as expectativas de direitos de muitas pessoas que já estão no sistema há mais tempo, toda vez que ocorre uma reforma,
o legislador traz o quê? Regras de transição. Que aí seria um terceiro regime jurídico, um regime jurídico intermediário, porque ele traz regrinhas mais suaves para quem já está no sistema há mais tempo. Essas pessoas não precisam observar integralmente as novas regras, elas vão observar um outro regime, um regime sui generis, que é para elas. Elas não vão ter os direitos da legislação anterior, obviamente, mas também não vão submeter inteiramente à nova legislação. Então, eu estou fazendo essa separação apenas para esclarecer o seguinte, que os 8 pontos abordados, doravante, são sobre o direito que vai vigorar. Tá? Porque, para falar das regras de transição, precisaríamos de uma outra noite, porque a emenda é gigante. Tá, ok? Ela é muito grande, é bem complexa. Então, esses 8 pontos são sobre aquilo que deverá valer daqui para frente, né? De forma definitiva. Primeiro ponto, a PEC está proibindo a preservação de regimes previdenciários especiais para os exercentes de mandato eletivo. Então, quem é presidente, deputado, senador, governador, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vereador, essas pessoas não poderão mais ter regimes especiais caso eles existam. Tá? Essas pessoas obrigatoriamente serão abrangidas pelo regime geral, obrigatoriamente ficarão atreladas ao INSS. Essa, na verdade, não é uma criação do ministro Paulo Guedes, da equipe dele. Essa é uma orientação que já vinha sendo esposada ali pelo Supremo Tribunal Federal por conta de abusos. Na verdade, nunca houve um grande problema você ter um regime especial. O problema era o regime especial prevendo apenas 4 anos de contribuição para se aposentar, né? O exercício de um mandato para se aposentar, o exercício de 2 mandatos, aposentadoria especial para vice-governador, para quem exercia o mandato por apenas 6 meses. Então, essas situações todas, elas já vinham sendo combatidas no Supremo. O Supremo já tem vários precedentes a esse respeito. E foi afastando um a um esses casos. De modo que a previsão que existe na Lei 8.213, a Lei 8.213, que está em vigor até hoje, ela sempre falou, olha, esse pessoal só vai ficar vinculado ao INSS se eles não tiverem regime especial. Né? Agora vai ser diferente. Esse pessoal obrigatoriamente vai ter que ficar no regime geral. Não vai ter jeito. Então, eu acho interessante compartilhar isso, porque, do ponto de vista financeiro, olhando para os regimes especiais por aí, né, nos estados onde ele existe, nos municípios onde ele existe, ele gerava despesa, porque a gente encontrava abusos por aí. Agora, esse pessoal vai ficar atrelado ao INSS. Tá? Quando eu falo regime especial, regime geral, eu não sei se eu vou aqui ser muito redundante, eu imagino que todos conhecem, mas não custa nada a gente reforçar. A Previdência Social no Brasil, ela está dividida em 2 grandes áreas. Né? A gente tem a Previdência Básica e a Previdência Complementar. A Previdência Complementar é a Previdência Privada. A Previdência Básica, ela está sob um tripé. A gente tem o regime dos militares das Forças Armadas, é um regime especial deles. A gente tem o regime geral, que é o INSS, e a gente tem os regimes dos entes da federação, dos servidores, que são chamados regimes próprios. E aqui, a situação do regime próprio envolve apenas o servidor de cargo efetivo. Tá? Se nós estivermos falando de comissionados, de temporários, de empregados públicos, ou até dos efetivos, nos lugares onde não há um regime próprio, eles vão ficar vinculados ao regime geral, vão ficar vinculados ao INSS. Tá? Eu estou trazendo esse slide para esclarecer a diferença e para dizer o seguinte, que isso será mantido. Isso não muda. Tá? A única mudança significativa é em relação ao pessoal que exerce mandato eletivo, que obrigatoriamente vão ficar atrelados ao
INSS. Bom, segundo ponto, sobre as receitas, né? Porque um dos motivos da reforma é o déficit, né? Entre aspas, né, Aires? É discutível se existe déficit ou não, dependendo do modo como se lê a Constituição Federal. Mas o fato é que, para tentar resolver esse problema, duas grandes medidas estão sendo tomadas, e é bem provável que elas passem, porque elas não tiveram muita discussão. As discussões maiores dizem respeito aos benefícios. Começou a falar em aumentar a idade para se aposentar e tirar de privilégio daqui e dali, aí é o AUE. Mas na área fiscal, não houve muita balbúrdia, né? E aí, a proposta qual é? Primeiramente, as contribuições previdenciárias passaram a ter um caráter progressivo, vai haver uma progressividade na tributação e um escalonamento na tributação. Eu já vou mostrar para os senhores e para as senhoras as alíquotas sugeridas e como é que a coisa vai ficar. E vale para toda a federação, tá? Para todos os entes. Em segundo lugar, a PEC está prevendo uma flexibilização na imunidade que existe hoje. Existe uma imunidade hoje para quem é aposentado ou pensionista. Essa imunidade diz o quê? Quem recebe até o valor do teto do INSS, que hoje é 5.800 e poucos reais, não precisa pagar a contribuição previdenciária, né? O aposentado do serviço público, o pensionista do serviço público não precisa pagar. Estão mexendo nisso, vai haver uma flexibilização, eu já vou explicar. Então, vamos lá. Só para a gente entender, né, a mudança, vamos ver como é hoje e depois ver como é que vai ficar. Como é que funciona hoje? Contribuição do servidor. Pela lei 9.717, que é a lei, digamos, que cuida de todos os regimes próprios no país, ela é de observância obrigatória por todos os entes da federação, as alíquotas pagas pelos servidores não podem ser inferiores às alíquotas da União, as alíquotas adotadas pela União. E qual é a alíquota adotada pela União? 11%. Então, não existe nenhum servidor público hoje que pague menos de 11%, porque não pode ter uma alíquota menor do que a alíquota adotada pela União. No caso dos municípios, como é a contribuição deles? A lei não diz claramente um percentual, mas ela diz o quê? Que não pode ser inferior à alíquota aplicada para o servidor. Então, a gente pode afirmar também, por uma questão de lógica, que nenhum município hoje pode contribuir com menos de 11%, porque essa é a alíquota mínima do servidor. Pode contribuir com mais, mas também não pode passar do dobro. Tá? Essa é a regra. E não estão mexendo nessa regra. Pelo contrário, a Lei 9.717 está sendo recepcionada como lei complementar pela PEC. Tá? Então, essa regra vai ser mantida. Bom, e a proposta, então, das novas alíquotas progressivas escalonadas? Eu não sei se todo mundo consegue enxergar, mas a PEC ela trouxe uma tabelinha com valores, né, com faixas salariais, e aí quanto maior a remuneração, maior é a alíquota. Essa é a ideia da progressividade. Tá? De modo que, para quem recebe até um salário mínimo, que na prática quase ninguém, né, porque o salário mínimo é o piso, a alíquota é de 7,5%, mas ela pode variar, vejam, até 22%. Essa é uma mudança muito relevante, porque hoje eu não tenho informação de um ente que cobre mais de 11% dos seus servidores. Eu não tenho essa informação. A União não faz isso, o Estado de São Paulo não faz isso, e os municípios aqui da região não fazem isso. 14? Ah, na capital. Na capital. Porque no Estado é 11 também. Ao aumento, então, ele é significativo. Tá? E por que a gente fala que é uma tributação escalonada? Porque, na verdade, essa não é a alíquota efetiva. Né? A tributação ela vai ocorrer da seguinte maneira. Uma pessoa que recebe, por exemplo, R$ 2.500, vamos pegar aí um exemplo, R$ 2.500, ela vai sofrer os 9% sobre 2.000 e depois 12% em cima de 500. Esse que é
o tal do escalonamento. De modo que a alíquota efetiva ela vai ser inferior a essas que aparecem na coluna ali. Tá? Mas mesmo assim, são alíquotas bem mais significativas do que as atualmente adotadas por aí. Bom, eu acho que, por mais bem intencionada que seja essa medida, ela precisa ser implantada com muita cautela. Por quê? Porque nós temos já na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal um precedente que vislumbrou efeito confiscatório há mais ou menos 20 anos, quando foi tentada a majoração das alíquotas para os servidores federais. Na ocasião, só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, né? A intenção era criar alíquotas adicionais de 9% e 14% à alíquota de 11% que já existia. Então, assim, os servidores federais, nos termos daquela lei de 99, poderiam ter que pagar até 25% de contribuição previdenciária. E aí qual era o problema? O problema é que, justamente para esses servidores que tinham uma faixa salarial mais alta, a alíquota de imposto de renda já mordia 27,5%. Resultado, quase não, mais da metade do rendimento do trabalho era tributado. E não foi, essa lei não foi adiante, o Supremo não permitiu, reconheceu a inconstitucionalidade. É um dos poucos exemplos na jurisprudência do direito tributário de efeito confiscatório, porque a Constituição não define o que é confisco, o Código Tributário não define o que é confisco, isso é uma definição subjetiva, mas nesse caso aí, o Supremo falou, não, isso aí tem efeito confiscatório, está levando mais da metade do salário. E por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos para essa tabelinha, mesmo com a alíquota efetiva sendo menor do que os 22, os 19 ali, com o imposto de renda, a gente vai chegar ali perto dos 40 e poucos %. Até achei curioso o fato de, recentemente, o presidente mencionar que quer diminuir a alíquota de imposto de renda. Não sei se isso é coincidência, né? Mas talvez alguém tenha falado para ele, ó, vai ter que mexer lá, porque se na soma nós tivermos uma alíquota muito alta, corremos o risco do Supremo Tribunal Federal reafirmar o precedente dele, e aí tudo isso vai por água abaixo, né? Então, uma situação assim para se pensar. Está aí o número da ADIM, tá? E essa frase é a frase do, eu acho que foi o ministro Celso de Mello, que está lá ainda, né? Tá, dizendo que realmente o efeito é confiscatório. Bom, eu dizia aos senhores e às senhoras que aquela lei 9.717, ela está sendo recepcionada com status de lei complementar, e ela fala que o município não pode pagar mais do que o dobro do que o servidor paga, e também não pode pagar menos do que o servidor paga. Então, isso significa, para quem atua nas finanças aí do município, significa que vai aumentar a receita pelo desconto do servidor, mas vai aumentar a despesa também do município. São as mesmas alíquotas. E aí a PEC está trazendo uma novidade, ela está dizendo que o município pode até adotar uma alíquota inferior. Mas para isso ele vai precisar comprovar a inexistência de déficit no regime próprio. E mesmo comprovando a inexistência de déficit, as alíquotas adotadas por ele nunca poderão ser inferiores às alíquotas do regime geral. E as alíquotas do regime geral também estão sendo mudadas. Elas serão aquelas ali, ó, 7,5, 9, 12, 14. Quem é vinculado ao INSS passará a observar aquelas lá, 7,5, 9, 12, 14. Hoje elas são 8, 9 e 11. Né? Acho que todo mundo sabe. 8, 9 e 11. Serão 7,5, 9, 12, 14. Então, essas 4 aqui de baixo são as mínimas mesmo. Abaixo disso não tem como. Mas mesmo assim, desde que comprove a inexistência de déficit. Então, assim, a tendência é que o município passe a ser mais onerado também. Eu acho que esse dado é um dado relevante por causa da lei de responsabilidade fiscal. O Daniel está aqui, sabe disso melhor do que eu e pode também
compartilhar com a gente aí o pensamento dele. Porque existe um limite de gasto com o pessoal na lei de responsabilidade fiscal. E essa emenda, ela vem e vai ser de observância obrigatória de um dia para o outro. Não tem vacatio legis aqui. A não ser que inclua uma vacatio legis, mas hoje não tem, né? Bom, e aí no caso da imunidade, como eu dizia, hoje a contribuição do aposentado e do pensionista, ela ocorre em relação ao montante que supera o teto do INSS. Então, um servidor público que ganha R$10.000, está aposentado, ele vai pagar a contribuição previdenciária sobre o valor que supera R$ 5.839,45. Isso é o que está em vigor hoje. Qual é a proposta? A proposta é que a imunidade seja apenas até o valor de um salário mínimo. Então, se o município quiser, ele poderá fazer isso. Poderá cobrar a alíquota em cima dos valores que superam o salário mínimo. Então, o servidor que ganha R$10.000 vai ter que pagar lá tantos por cento em cima de 9.000 e poucos reais. Porque ele não vai mais ter, o servidor aposentado, estou falando, né? Ou o pensionista. Ele não vai mais ter essa imunidade no valor de R$5.839. E a observação que eu estou fazendo ali embaixo, eu acho importante também, porque muitos gestores chegaram a comemorar o fato de que a PEC estava trazendo a possibilidade de criação de uma contribuição previdenciária extraordinária. Estava na redação original. Uma contribuição extraordinária que poderia vigorar por até 20 anos. Então, além das alíquotas que a gente viu ali na tabela, os municípios poderiam criar outras alíquotas adicionais, justificando, evidentemente, a existência de déficit, etc., etc., mas haveria previsão constitucional para isso. A versão que foi aprovada agora deixou essa possibilidade apenas para a União. Então, assim, se algum gestor contava com isso, ele vai correr o risco, se ele criar, desse tributo, dessa contribuição adicional ser considerado inconstitucional. Tá? Terceiro ponto, que eu acho importante também para o gestor, para quem cuida das finanças dos municípios. Para gerar mais responsabilidade para quem cuida das contas, né, principalmente nos municípios que têm RPPS, a PEC está dizendo claramente que o prazo para parcelamento de débitos do município com o RPPS, do município com o RGPS, que é o caso de muitos municípios que não têm RPPS, né, tem os servidores vinculados ao INSS, o prazo é de 60 meses e ponto final. Não vai mais ter esse negócio de refis por 100 anos. Eu estou falando 100 anos, eu estou exagerando, mas é quase isso. Né? Não vai mais ter. Então, assim, das duas, uma. Ou quem tem débito vai ter problemas caso não faça o parcelamento imediatamente, né? Porque depois vai se submeter a esse prazo de 60 meses, ou corre fazer, para poder ainda se valer das regras que estão em vigor hoje. Porque a própria PEC está dizendo que os parcelamentos em curso, os parcelamentos homologados até a véspera, respeitarão o que está em vigor hoje. Né? E eu acho isso importante também, porque muitos municípios têm débitos com regime geral, muitos municípios têm débito com o regime próprio, né? E isso precisa ser sanado, porque o prazo vai ser um prazo bem curto. Todos. Não. Moratória e parcelamento no prazo máximo de 60 meses. Tá? E eu estou falando aqui município, mas assim, isso é para qualquer empregador, qualquer empresa, qualquer pessoa que seja contribuinte da Previdência vai precisar respeitar esse prazo aí. O quarto ponto, que é muito polêmico, como eu dizia lá atrás, os municípios que não têm regime próprio têm seus servidores vinculados ao INSS. E aí sempre houve aquela discussão sobre o complemento do valor da aposentadoria ou da pensão, uma vez que no INSS existe um teto.
R$ 5.839, né? E aí, o servidor está lá, ganha 10 mil, ganha 12 mil, ganha 15 mil. E aí, vai se aposentar só com 5.800 e pouco, que é o teto do INSS? Então, assim, muitos sempre complementaram o valor para o servidor aposentado. Muitos chegavam até hoje, cobram um percentual a mais, né, justamente para esse fundo de complementação. Porque não parece justo que uma pessoa que teve salário, sei lá, de R$ 8.000 a vida toda, depois, e que contou com aquilo, depois, na hora de se aposentar, fique com 5.000 e pouco. Né? Não é essa a ideia. A ideia da Previdência, isso é princípio básico, é a primeira aula de direito previdenciário. A ideia da Previdência é substituir a renda. Certo? Então, na atividade era X, na inatividade tem que ser X. Não pode ser X dividido por 2, dividido por 3. Essa é a ideia. E aí a PEC está fazendo o quê? Está proibindo expressamente complementação. Complementação, daqui para frente, somente por fundo complementar. Então, o município, se criar, e vai ser obrigado a criar, daqui a pouco a gente vai falar disso, ele vai ter que criar um fundo complementar, e aí o servidor vai ter o complemento dele através de uma previdência privada. Fechada, mas previdência privada. Tá? O fato de ser fechada é melhor do que previdência aberta. Previdência aberta já tem finalidade lucrativa e costuma ser menos vantajosa. Mas a questão é, não vai mais poder haver complemento. E eu acho essa questão delicadíssima, porque a PEC ela teve a preocupação de criar regras de transição para quase tudo. Para tudo tem regra de transição. Em relação a esse ponto, não tem. Então, quem está já próximo de se aposentar, esperando o complemento, se aposentar depois da aprovação da PEC, considerando que ela não trouxe regras de transição, teoricamente vai ficar sem o complemento. E isso provavelmente vai gerar discussão judicial, porque vai frustrar demais, né, uma expectativa de direito, e aí a gente vai ter que esperar a posição dos tribunais. Pois não. Pois é, então, se for agora, sim, é para os efetivos que são vinculados ao regime geral pela ausência de regime próprio. Porque se tivesse regime próprio, teria a integralidade, né? Não teria esse problema. Até a véspera da data da aprovação da emenda, eu diria que não haveria problema. Agora, uma vez aprovada a emenda e não tendo ela trazido regras de transição, a conclusão, infelizmente, assim, uma análise superficial e fria, seria de que a pessoa não teria mais direito à complementação. Aí, claro, depois a gente vai chegar mais adiante, né? A PEC, ela deixou muitas competências para os municípios, né? Inclusive as soluções para esse problema. Então, eu vejo como um caminho possível que o município, no legislativo local, resolva essas situações. Eu acho que o município estaria amparado constitucionalmente para fazer isso, até para não prejudicar direitos expectados, mas, veja, quando eu falo direitos expectados, o pessoal que está mais acostumado com direito civil, civilista e tal, eles acham meio estranho. Mas é que, assim, numa relação previdenciária, você tem 30 anos, é uma relação jurídica de longa duração. Então, um direito expectado lá não é como um direito expectado num contrato de curta duração, num contrato de locação de 1 ano, por exemplo, né? É diferente. Então, a gente não pode desprezar a expectativa de direitos, porque ela está muito próxima do direito adquirido na área previdenciária, muito próxima. Então, assim, eu acho que essa seria uma alternativa, né? O legislativo local tentar resolver, porque a PEC não está resolvendo. Para evitar a discussão judicial e evitar cometer injustiças com servidores que já estão próximos de se aposentar, esperando a complementação, né? Quinto ponto. Essa questão aí diz respeito ao plano de benefícios. Então, o plano de benefícios, hoje, ele
não pode, no regime próprio, ele não pode ser diferente do regime geral. Essa é uma determinação da Lei 9.717. De modo que, hoje, os regimes próprios, eles absorvem todas as despesas com salário e maternidade e com os afastamentos por motivo de doença. Porque é assim que diz a Lei 8.213, que cuida do regime geral. Tá? Agora, para desafogar um pouco o regime próprio, esses dois benefícios ficarão a cargo do ente. Claro que para o município vai ser uma despesa a mais. Tá certo? É uma coisa que tem que pensar, tem que projetar, porque afastamento por doença é algo, e a maternidade também, é algo relativamente comum. Né? Isso é uma despesa muito comum. Então, esses não ficarão mais a cargo do órgão ou da entidade que cuida da previdência local. Oi. Se o município optou pelo regime geral, aí o que vai acontecer? Pela Lei 8.213, o salário e maternidade é pago pelo empregador, mas é ônus da Previdência, ele consegue o reembolso, como todas as empresas. E no caso do auxílio-doença, o empregador ele assume somente os primeiros 15 dias, porque é o que está escrito lá. Né? E aí, a partir do 16º, que seria a Previdência Social. Como se fosse um empregado, né, normal de uma empresa. Agora, sobre o regime das aposentadorias, a gente precisou até adaptar esse slide, porque no encontro lá de Aguaí, todos os entes da federação estavam incluídos na mudança das regras para aposentadoria. E agora o que aconteceu? A criação de uma idade mínima majorada, ela atinge apenas a União. Então, a proposta de redação para o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, é deixar a cargo dos estados e dos municípios a estipulação da idade mínima com a qual os servidores vão se aposentar. No caso da União já está definida, 65 homens e 62 mulheres. Mas, a gente vinha até conversando no caminho, né, Antônio Carlos, tudo indica que essa discussão não está terminada e os municípios e estados podem ser reinseridos na mudança, e aí, se eles forem, eu imagino que o critério vai continuar sendo esse daí, 65 homens e 62 mulheres, porque essa discussão já vinha, desde a PEC 287 do Temer. Né? Não vai ser menos do que isso. Eu acho muita ingenuidade aguardar, né, esperar uma idade mínima menor do que essa. Bom, então, o que é importante aqui por hora é mostrar que as aposentadorias voluntárias, elas terão a idade mínima definidas pelas leis orgânicas, no caso dos municípios, e a Constituição está garantindo, ela está mantendo, e aí isso é de observância obrigatória para toda a federação, as 4 possibilidades de aposentadorias antecipadas. Quais são as 4 possibilidades de aposentadorias antecipadas? Professores, os que exercem atividades insalubres, os policiais, no caso do município não se aplica, e os... Também hoje não se aplica, né, mas tem previsão constitucional, os servidores com deficiência. Então, as 4 estão lá, as 4 vão trazer regras diferenciadas, e eu acho que, se prevalecer essa redação que está sendo dada, ficará também a cargo do município resolver como ele vai tratar essas 4. O que nós vamos encontrar de novidade, porque isso aqui não é bem novidade, isso já existe na Constituição, só está sendo mantido. O que nós vamos encontrar de novidade é a proibição expressa, pela primeira vez, de tempo reduzido, idade reduzida, para quem exerce atividade perigosa. Essa já é uma discussão lá no regime geral de longa data. Lá, desde 97, que os trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos, agentes perigosos, melhor dizendo,
Desde 97, esses trabalhadores precisam procurar o judiciário para tentar se aposentar mais cedo, né? Às vezes com êxito, às vezes não conseguem. Agora, no serviço público, isso está sendo vedado, a não ser, né, nessas hipóteses que a própria Constituição traz, porque o serviço de policial, de agente penitenciário, ele tem a antecipação na aposentadoria justamente por ser perigoso. É essa a ideia. Né? Atividade perigosa, é uma atividade de risco. Então, aqui o 7º ponto, só para reforçar, se a PEC passar desse jeito, as aposentadorias daqui para frente continuarão sendo exatamente como são hoje, até que os estados mudem as suas constituições e os municípios mudem as suas leis orgânicas. Não vai mudar nada, né? E aí, se não vai mudar nada, vale a pena a gente lembrar aqui, né, como é que funciona hoje se aposentar no serviço público. Nós já temos uma idade mínima, né, para o homem 60 anos, para a mulher 55, mais o tempo de contribuição, homem 35, mulher 30, e, evidentemente, para evitar qualquer tipo de pulo do gato, desde 98 que nós temos a exigência de um tempo mínimo no serviço público e um tempo mínimo no cargo. A alternativa é a aposentadoria do servidor aos 65 e da servidora aos 60, também observando aí um tempo mínimo no serviço público e um tempo mínimo no cargo, só que nesse caso os proventos são proporcionais ao tempo que foi contribuído, né? Não há necessidade de uma contribuição por um tempo mínimo aí. Essas são as aposentadorias voluntárias segundo a regra geral. E as hipóteses de aposentadoria antecipada, elas estão aí, só que, detalhe, no caso do regime próprio, nem todas foram efetivamente implantadas. Tá? Então, só para se ter uma ideia, o servidor que exerce a atividade insalubre, ele consegue se aposentar mais cedo hoje? Ele só consegue por causa de uma súmula vinculante do Supremo, porque não existe uma lei abordando essa questão. Então, dada a omissão legislativa por décadas, o Supremo resolveu fazer o quê? Determinou que se aplicasse por analogia a lei do regime geral, que é a Lei 8.213. Esse é o caminho para o servidor que exerce a atividade insalubre se aposentar mais cedo. E lá na Lei 8.213, acho que todo mundo sabe, né? A aposentadoria pode vir aos 25, aos 20, aos 15, conforme a nocividade, né, do ambiente de trabalho. O mais comum é a aposentadoria aos 25, porque no caso dos municípios, os municípios eles têm 2 grandes grupos de servidores, né, os professores e o pessoal da área da saúde. E o pessoal da área da saúde se aposenta com 25. A segunda hipótese de redução é justamente a dos professores, né? A regra hoje é uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, mas isso é só para professor da educação básica, então é para quem trabalha em creche, ensino fundamental e ensino médio. E, obviamente, o tempo todo, né, ele precisa ser nessa função, na função de magistério. Não existe uma redução se o tempo todo não for na função de magistério. Então, se aprovada da forma como está a PEC, enquanto não houver lei orgânica, os professores municipais vão se aposentar da maneira como se aposentam hoje. As lacunas que existem dizem respeito às outras hipóteses ali. Então, a aposentadoria antecipada por conta da atividade de risco, ela está na Constituição, mas até hoje é só uma norma constitucional de eficácia limitada, porque ela depende de regulamentação e até hoje a regulamentação não foi feita. A única situação de atividade de risco regulamentada é a do policial. É a do policial, mas não se aplica no caso da maioria dos municípios que eu vejo por aí, né? Alguns até permitiram aposentadoria especial para a guarda municipal, depois voltaram atrás, e, enfim, acho que a maioria não... Muitos municípios nem têm guarda municipal, então a gente não tem essa aposentadoria hoje oficialmente no RPPS. E a outra é do servidor com deficiência. Em relação à aposentadoria do servidor com deficiência, se a PEC for aprovada dessa maneira, nós vamos ter uma situação inusitada, injusta, que quebra a isonomia e que é algo que também merece toda a nossa atenção. Por quê?
Hoje não há lei regulamentando a aposentadoria antecipada para o servidor com deficiência. Não há. E existe aposentadoria antecipada para quem para a pessoa com deficiência? Existe, lá no regime geral, lá no INSS, lá existe, desde 2013. Como a PEC está já resolvendo um monte de coisa, ela já está criando as regras para essa aposentadoria, mas ela não está tratando dos municípios e dos estados. Ela só está tratando da União. Não é isso que a gente viu lá atrás? Então, os servidores federais com deficiência já terão uma regra. Depois eu posso até mostrar. Então, a gente, infelizmente, continuará tendo uma lacuna legislativa, pelo menos por algum tempo, até que os legislativos estaduais e municipais se movam para implantar essa aposentadoria aí. Mas, assim, cá entre nós, eu acho que a omissão ela deve continuar. Porque, como é uma aposentadoria antecipada, isso significa despesa. E despesa num contexto de déficit, que é o que acontece com muitos municípios, ninguém quer. Né? Nenhum gestor vai querer. Então, a gente estaria perdendo a chance de pegar carona na regra que foi criada para o servidor federal. E eu acho lamentável, sobretudo pelo fato de que, para ingressar no serviço público, já há um sistema, né, de reserva de vagas, já há todo um processo de inclusão, e aí no caso da inatividade, a gente, né, vai ficar no vácuo legislativo. Bom, esse ponto aqui é um dos principais, Quem tem RPPS criado, vai continuar com RPPS. Quem não tem, não vai poder criar. Acabou. Vai acabar. Tá? O que o município deverá fazer para complementar a aposentadoria, a pensão dos seus servidores? Ele vai ter que criar um fundo de previdência complementar. De adesão voluntária, nenhum servidor é obrigado a aderir, mas o mais razoável é esperar o quê? Que quem tem vencimentos mais altos do que os R$ 5.800, acabe aderindo para depois poder ter a inatividade com um patamar remuneratório semelhante. E aí existe um prazo, porque, claro, existem interesses por trás disso, porque toda entidade de previdência complementar precisa ter uma instituição financeira por trás, é a lei que exige. Né? Então, imagina o interesse na criação disso. Nós vínhamos falando isso no carro. O Antônio Carlos tem... o Antônio Carlos, o Aires também deve ter informação do número de servidores, né, no país, e deve passar da casa dos 12, 13 milhões, eu imagino. 12 milhões. Então, são 12 milhões de potenciais clientes de previdência privada. Então, conseguiram. Eu acho que esse prazo aqui ainda pode ser negociado lá, né, no Senado, enfim. Mas a ideia é fazer com que não haja mais RPPS, cada município, cada estado vai ter que pagar a aposentadoria e pensão até os R$ 5.800, que é o teto do INSS, e o que passar disso, caso a pessoa tenha direito, caso os vencimentos dela tenham sido mais altos, ela que vai buscar no fundo de previdência que foi colocado à disposição dela. Se ela não quer aderir, o problema é dela. Ela tem essa liberdade. Por enquanto, tem essa liberdade. Mas eu acho importante isso daqui porque vai dar um trabalho, né, adicional para os gestores. É preciso já visualizar isso daí, implantar isso daí, fazer estudos sobre isso daí. E, de repente, pode até ser interessante para quem já tem RPPS e quer se livrar do RPPS. Entendeu? Vamos jogar lá no serviço privado o problema. Enfim. Então, são essas as considerações. Esses foram os pontos selecionados, mas fico aí à disposição dos senhores e das senhoras para a gente conversar aí sobre outros aspectos da PEC número 6. Muito obrigado.